voltemos ao descompasso do Flaner. Descompasso criativo, como vimos, aparentado com a arte, mas também um descompasso que provoca um mal-estar, uma vez que está em oposição ao passo disciplinado do homem moderno, do trabalhador na linha de montagem das fábricas. Entretanto, há em Benjamin uma outra figura do descompasso, uma figura tão importante quanto a do Flaner, uma figura que, tal como o Flaner, a partir do descompasso, também lança um outro olhar sobre a cidade. Essa figura é a da criança. Anotamos aqui mais uma coincidência importante. É também no final da década de 20 que Benjamin aprofunda sobre suas reflexões sobre a criança ou ainda sobre a infância. São reflexões que se misturam à própria história da sua infância e que têm como pano de fundo a cidade moderna, uma cidade especial, sua cidade natal, Berlim. Não se trata de narrativas idílicas, românticas, que reafirmam uma imagem de criança dessexualizada, distante da dor, do sofrimento e da morte. Pelo contrário, leitor de Freud e Proust, não há para Benjamin nenhuma imagem de criança pura e inocente. Em Rua de Mão Única, de 1929, ele registrará a fascinação da criança não pela construção acabada, ou ainda pelo jardim cuidadosamente podado, ou por aquilo que surge elegante da máquina de costura ou da oficina de um marceneiro. O interesse da criança, ao contrário, é justamente pelo resíduo de tudo isso, pelo resto de tecido, pelos pedaços de madeira, pelos galhos retorcidos e cortados das plantas. O mundo da criança não é fundamentalmente o mundo da estruturação edípica. E Benjamin, grande leitor de Freud, não concorda neste ponto específico com Freud. O mundo da criança é o mundo das coisas, como se as coisas, por meio da criança, adquirissem um rosto que se volta para elas, exclusivamente para elas, diz Benjamin. É esse jogo mimético e lúdico que as crianças têm. Enfim, hoje elas vivem lá nos joguinhos eletrônicos, muita coisa mudou, mas aquilo que não interessa mais, mas o importante é que aquilo que interessa ao adulto é aquilo que está acabado, é aquilo que está pronto. Aquilo que interessa à criança, diz Benjamin, é o resto, o resíduo, né? A mãe de Benjamin, que era uma senhora burguesa e rica, já vou me referir a ela, ela tinha uma máquina de costura, que naquela época era uma coisa muito engraçada, era também uma coisa muito importante numa casa burguesa. E a mãe costurava, né? Então, a criança, e aqui Benjamin se mistura com ele mesmo, se interessa justamente por aquilo que é resíduo, com aquilo que é colocado fora, com aquilo que pelo mundo do adulto já é recusado. É isso que interessa e fascina a criança. Ou seja, a criança transforma as coisas no mundo. Ela dá às coisas um rosto, uma cara. Isso seria muito mais estruturante, né, para a criança, esse jogo mimético com o mundo,
de criação e recriação do mundo, de destruir e criar ao mesmo tempo, né? Por isso que nós não entendemos que em 10 minutos todos os brinquedos estavam quebrados. Os quadros, os tableaux que compõem o livro de memórias de Benjamin, da sua infância, não é um livro de memórias como qualquer outro livro de memórias, que se chama Infância Berlinense, por volta de 1900, pequenos textos sobre Berlim e sobre sua infância, iniciados no começo da década de 30, e cuja última versão é de 1939, mostram claramente essas intermitências do mundo infantil. São narrativas não apenas atravessadas pelo lúdico, pelo prazer da brincadeira, ou ainda pela atenção aos objetos, mas também pela experiência com a morte e pela descoberta da sexualidade. Já escrevi bastante sobre isso, sobre o tema da morte e da sexualidade nesse livro de Walter Benjamin. Num desses tableaux, num desses quadros, intitulado Mendigos e Prostitutas, Benjamin narra todas as suas tentativas de sabotar a sua própria classe. Isso é uma característica da ideia de memória em Benjamin. E é uma característica que está ligado muito à ideia de Freud. Quer dizer, quando a gente é adulto e lembra o que quando a gente era criança, a gente não volta a ser criança, a gente lembra sempre como um adulto. Então, as memórias da infância são filtradas pelas experiências do adulto. Quer dizer, isso é importante, porque não se trata nunca de uma reconstituição daquilo que realmente aconteceu, né? Isso é importante, a memória não tem mais esse poder. Ela é atravessada pelo esquecimento. Ela é atravessada pelo recalque, né? Não aquele lá do Facebook. É mais profundo do que o Facebook. Então, quando Benjamin diz, nesse tableau, mendigos e prostitutas, das suas tentativas para sabotar a sua própria classe, evidentemente que é o adulto falando de quando ele era criança. Isto é, o Benjamin adulto, né? O Benjamin adulto, cuja obra é identificada em grande parte com o marxismo, um homem de esquerda, reencontrava em certas atitudes de sua infância a existência de um claro protesto contra a sua origem. Não a sua origem como judeu, mas a sua origem como burguês. O judeu rico, habitante do bairro mais elegante de Berlim naquela época. Um desses protestos consistia justamente quando saía com a mãe pela cidade, em ficar, diz ele, sempre meio passo atrás dela, né? Então, para mim, é importante essa ideia do descompasso, né? Que tem na figura do Flaner e na figura da criança. Ou seja, em descompasso com a mãe, o símbolo máximo da autoridade doméstica na tradição judaica. Autoridade doméstica, aqui ampliada pela posição de classe. Não só a mãe judia, controladora, superprotetora, mas a mãe burguesa. Esse meio passo, entretanto, lhe parecia enorme, abissal. Livre da autoridade da mãe, do olhar imperativo da mãe, ele, a criança, Benjamin, podia olhar para a cidade. E assim, não só reencontrar as vitrines das lojas elegantes da Kurfürstendamm, a rua mais chique do lado oeste de Berlim, mais chique. Muito menos as luzes dos recentes
lampiões a gás que faziam de Berlim uma cidade moderna, mas justamente ao contrário, o seu olhar captava os resíduos da cidade moderna, os mendigos e as prostitutas. Em outro quadro de infância berlinense, intitulado Tardes de Inverno, escreve Benjamin: às vezes, minha mãe me levava para fazer compras em tardes de inverno. Era uma Berlim escura e desconhecida que a luz de gás se estendia à minha frente. Assim sendo, poderíamos dizer que a criança curiosa, atenta, que resiste à autoridade materna, em descompasso com o andar da mãe, prefigura, complementa a figura do Flaner, essa quase criança que brinca com a cidade. Nesta perspectiva, é possível ainda pensar nos dias de hoje no retorno do Flaner? É possível pensar que o fotógrafo de cidades é uma espécie de Flaner, tal como Benjamin se refere a Hessel? Ou esta figura, este tipo, que já estava em decadência quando Benjamin escrevia seus textos, já desapareceu e não tem mais lugar nas cidades do século XXI? Certamente, o exercício de reflexão nos impõe o mesmo raciocínio histórico de Benjamin. Afinal de contas, a flânerie de Hessel só se mantém pela junção entre escrita e memória. E é esta junção que constitui, por assim dizer, o descompasso que torna possível associar a atividade do escritor ao Flaner enquanto tipo, enquanto figura ou ainda enquanto imagem. De um lado, a escrita que tenta fixar para sempre a memória, de outro lado, a memória, atravessada pelo esquecimento. Ou seja, a memória lutando contra o esquecimento, a memória lutando contra o eterno, o permanente, e, por outro lado, o esforço da escrita, que tem sempre essa finalidade, desde que ela foi inventada, o esforço de permanência, o esforço de durabilidade. É a escrita que garante, antes de mais nada, a sobrevivência do Flaner. Mas a fotografia traz no seu próprio nome a ideia de escrita, uma escrita com a luz. Com isso, ela pode, sem dúvida, prestar-se à narração, ao mesmo tempo em que se junta com frequência ao exercício da memória. O grande exemplo disso é o fotógrafo francês para Benjamin, Adier, Eugène Adier. Nesta perspectiva, o fotógrafo, cheio de cuidado e zelo em meio à violência das grandes cidades, pode ainda reinventar a flânerie, criar descompassos e nos abrir a cidade por caminhos que, mesmo inúmeras vezes percorridos, parecem nos convidar para adentrar por eles na cidade, como se fosse a primeira vez. Mas para que isso aconteça, é preciso que o fotógrafo se torne, na sua própria cidade, um permanente aprendiz. Para finalizar, a relação entre cidade e aprendizado se encontra, por sua vez, explicitamente colocada no primeiro tableau que não por acaso abre o livro Infância Berlinense. Eu cito Benjamin. É uma passagem famosa que todos os estudiosos e leitores de Benjamin aqui presentes conhecem de cor. Com isso, encerro a minha fala. Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução.
Muito obrigado. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.